Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, preste atenção, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Algumas traduções dizem domínio próprio, que é a mesma coisa. Irmãos queridos, nós devemos andar em espírito, assim como os nossos irmãos lá da igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, eu estou falando sobre os irmãos que viveram no primeiro século. Por exemplo, vocês viram que a carta aos Gálatas foi escrita no ano de 49 a.C. Então estava dentro do primeiro século. Então quando a gente fala igreja primitiva, nós estamos falando sobre os irmãos ali do primeiro século. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, irmãos, esse livro fala sobre a história de como vivia ou como viviam os nossos irmãos ali da igreja primitiva. Por exemplo, Paulo, Pedro, Timóteo, João e Tiago e outros, né? Como viviam esses irmãos ali durante o primeiro século. Irmãos, de acordo com aquilo que nós já pregamos no domingo passado, aqueles irmãos viveram andando no Espírito. Eles viviam cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eles viviam cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, eles andavam no Espírito. É por isso, como nós vimos no domingo passado, é por isso que ali na igreja primitiva havia o quê? Havia firmeza na presença de Deus. Acontecesse o que acontecesse, eles estavam firmes na presença de Deus. Muitos irmãos queridos foram perseguidos, muitos foram maltratados, muitos foram mortos por amor a Jesus, mas eles não se afastaram dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então a vantagem de estar cheio do Espírito Santo é isso. Irmãos, havia firmeza na presença de Deus. Outra coisa, eles viviam em reverência na presença do Senhor. Irmãos, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja anda em reverência na presença de Deus. Irmãos, eram corações reverentes. Irmãos, haviam milagres. Eles colocavam a mão sobre a cabeça de um aleijado e o aleijado saía andando. Irmãos, eles oravam em cima de um morto e o morto se levantava e saía andando. Eles colocavam a mão sobre um endemoniado e o endemoniado era liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles viviam cheios do Espírito Santo.
eles andavam em espírito. Você pode ver isso em Atos capítulo 2, versículo de número 43. Já falei sobre isso domingo passado. Irmãos, outra coisa que acontecia, por causa deles viverem cheios do Espírito Santo, é que eles eram assíduos aos trabalhos da igreja. Irmãos, o que é ser assíduo ao trabalho da igreja, pastor Zé Roberto? É não faltar no culto da igreja. A pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que anda no Espírito, ela tem vontade de estar na casa de Deus. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Irmãos, termina o culto de domingo à noite, a pessoa já fica pensando, quando vai ser o próximo culto, para eu ir à igreja de novo. Irmãos, esse é um sintoma da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Agora, aquele que diz assim, hoje é domingo, já fiz a minha parte, já piquei o meu cartão, já assinei o livro de ponto, agora eu vou voltar na igreja só daqui um mês, para eu assinar o livro de ponto de novo. Irmãos, esse não é um cristão cheio do Espírito Santo. Está faltando alguma coisa. Está faltando ele ter uma experiência maior com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, ele tem vontade de estar à igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida, onde há solidariedade. Atos 2:44 é o que eles tinham, é a forma que eles viviam. A Bíblia Sagrada diz que eles tinham tudo em comum. Uma outra coisa, eles tinham paixão pelas almas, né? Olha que coisa interessante. Irmãos, a igreja, quando ela deixa de ter paixão pelas almas, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que se consertar. Porque o crente cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito, ele tem vontade de falar de Jesus. Ele sente alegria em contar as suas experiências para uma outra pessoa. Ele tem vontade de convidar o amigo para vir na igreja. Ele tem vontade de convidar a amiga para vir à igreja. Ele não consegue ficar quieto, porque o Espírito Santo que está dentro dele fica borbulhando do seu coração, e ele não consegue, irmãos, ficar quieto. Ele tem vontade, ele tem paixão pelas almas. Atos capítulo 2, versículo de número 47. Irmãos, uma outra coisa interessante, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com Deus. A pessoa tem comunhão com Deus. A pessoa vive em comunhão com Deus. Irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo, nela existem pregações ungidas e fervorosas na presença de Deus. Quando o pregador abre a boca, o povo sente a presença de Deus. Quando a Bíblia é lida aqui na frente, o povo sente que o Espírito Santo de Deus está falando. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A igreja, quando ela não é cheia do Espírito Santo, o pregador chega aqui na frente, ele começa a ler jornal aqui na frente, o que aconteceu, o que está escrito na Folha de São Paulo, o que está escrito no Diário Popular, ele começa a passar para a igreja. Uma vez eu visitei uma igreja lá em Cianorte, eu e um grupo de seminaristas, vamos lá na igreja fulana de tal, para a gente participar de um culto nessa noite, vamos conhecer. Irmãos, quando nós chegamos lá, quando passou a palavra para o pregador estava com um jornal desse tamanho assim, ele jogou o jornal em cima do púlpito e começou a ler o jornal para o povo, passando para o povo os acontecimentos do mundo, né? Irmãos, isso não é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja cheia do Espírito é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que vive a palavra. Irmãos, e quando a palavra é aberta, o Espírito de Deus já começa a trabalhar nos corações.
os corações já começam a sentir a presença de Deus. As pessoas começam a chorar. As pessoas começam a dizer assim: mas como que o pastor sabe aquilo que eu estou passando? Ele falou tudo o que eu estou passando. Por quê? Não foi o pastor que falou, foi o Espírito Santo de Deus que falou. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Então, nós precisamos andar em espírito. Olha o que diz o texto: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Precisamos andar em espírito na presença de Deus. Irmão, faça a sua parte, ande em espírito, e eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Irmãos, eu vou citar para vocês. Vamos deixar Paulo, João, Pedro do lado agora, e vamos olhar para alguns homens mais perto de nós. Vamos olhar para a história da igreja, por volta do ano de 1400, 1500, 1700, 1800, para mais perto de nós. Irmãos, eu vou citar para vocês aqui pelo menos 4 homens que foram cheios do Espírito Santo e revolucionaram o mundo da sua época. E por que nós não podemos ser também? Se eles foram, sabe por que eles foram? Porque eles eram homens que viviam de joelhos dobrados na presença do Senhor. Eram homens que buscavam a Deus insistentemente, e por isso Deus usou esses homens de forma maravilhosa. Irmãos, vamos nos lembrar de Jerônimo Savonarola. Irmãos, Jerônimo Savonarola, ele viveu nos anos de 1400, por volta do século 14 mais ou menos. Irmãos, diz a história da igreja que esse homem, ele tinha tanta comunhão com Deus, ele tinha tanta comunhão com Deus, era um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, era um homem que andava tanto na presença de Deus, que quando ele pregava, irmãos, quando ele pregava, olha o que acontecia: as ruas da cidade ficavam desertas. Quando ele abria a boca para pregar, as lojas e as escolas fechavam para o povo ouvir a pregação daquele homem. Irmãos amados, quando ele abria a boca para cantar, irmãos queridos, as canções que tocavam nas rádios, elas paravam de tocar, aquelas canções imorais, porque um temor muito grande caía no coração do povo. Irmãos, quando aquele homem abria a sua boca para cantar, irmãos, os crimes diminuíam, a decência voltava nas roupas femininas, os prostíbulos se fechavam, os jogos de azar paravam e as multidões se rendiam aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, isto é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui da igreja do primeiro século, não. Eu estou falando mais perto de nós. Irmãos, vamos falar de um outro homem, John Wesley. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em John Wesley. Viveu por volta do ano de 1700, mais perto de nós ainda. Irmãos, John Wesley, lá em Oxford, na Inglaterra, ele converteu-se a Jesus. Ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele se tornou um grande avivalista da sua época, irmãos, e ele começou a pregar a palavra. Multidões se aglomeravam para ouvir a sua mensagem. Irmãos, o seu auditório chegava a 40.000 pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Homens cheios do Espírito Santo. Se Savonarola conseguiu isso, se John Wesley conseguiu isso, por que você também não pode conseguir? Eles eram melhores do que você? Não. Eram homens também segundo as paixões do mundo.
eram homens que também eram tentados pelas mesmas coisas que você é tentado, passavam pelos mesmos problemas que você passa, mas foram homens que se colocaram nas mãos de Deus, e Deus levantou esses homens com grande poder. Irmãos, vamos falar de Charles Finney, que viveu também no ano de 1800. Irmãos, Charles Finney, ele era filho de pais incrédulos, você sabia disso? Os pais dele não eram convertidos, não eram evangélicos, não eram da igreja, apenas ele era convertido. Ele aceitou Jesus, se batizou, ele se tornou cheio do Espírito Santo. Irmãos queridos, ele era um advogado brilhante, ele era um excelente atleta, dedicou-se nas mãos de Deus, tornou-se um grande pregador, e através dele, 1 milhão de pessoas, de almas, foram salvas na América do Norte e na Europa. Eram homens segundo as mesmas paixões nossas, mas se tornaram homens de Deus que revolucionaram a sua época. Irmãos queridos, vamos falar de Moody. Moody, eu tenho certeza que você já ouviu falar, por volta do ano de 1850. Irmãos queridos, ele era filho de uma viúva, ele nasceu em um lar muito pobre. Irmãos queridos, ele frequentou a igreja, mas não era convertido. Depois ele se converteu, mais tarde ele teve um enchimento com o Espírito Santo de Deus, e ele revolucionou os Estados Unidos e outros países, e através dele também multidões aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Irmãos, cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Chega, meus queridos, de igrejas vazias, chega de mensagens que não atingem o seu objetivo. Irmãos amados, chega de abandono das Escrituras, chega de ausência nas igrejas. Irmãos, chega de infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Vamos pedir para que Deus nos encha com seu Espírito. Vamos pedir para que Ele faça de nós como Ele fez com esses homens aqui. Homens que revolucionaram a sua época, homens que tiveram paixão pelas almas, homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado aí: meu irmão, vamos pedir para que Deus nos encha com o seu Espírito. Fale para ele aí, fala para ela. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, e você jamais vai ser a mesma pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma revolução dentro de você, e o nome dEle vai ser grandemente glorificado. Amém, irmãos? Homens cheios do Espírito Santo. Agora, eu gostaria de dizer para você o seguinte: através do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, andando no Espírito, nós temos que produzir o fruto do Espírito na nossa vida também. Nós precisamos produzir esses frutos dentro de nós. Dentro de nós. O Espírito Santo toma conta de nós. O Espírito Santo nos envolve. Agora nós começamos a andar em Espírito. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas observam que nós estamos andando em Espírito, através das nossas atitudes e através das nossas ações. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa eu gostaria de dizer para você: quando nós falamos sobre os dons espirituais, Deus, irmãos, Ele dá a cada um como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ao pastor Zé Roberto, Ele dá os dons de curar. Ao Cristiano, Ele dá o dom de operação de maravilhas. Ao Pedro, Ele dá o dom das línguas estranhas. Ao pastor Rodrigo, Ele dá o dom da interpretação das línguas. A Joyce, Ele dá o dom do discernimento de espíritos. Ao Orlando,
Deus dá o dom da palavra da sabedoria. Então a cada um, Deus dá do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Cada um pode ter um dom ou mais. Mas irmãos, quando a gente fala de fruto do Espírito, nós temos que ter todos. Amém, irmãos? Ele não é assim, o pastor Zé Roberto, ele dá o amor, que é um dos frutos. Ao Cristiano, ele dá o domínio próprio. Ao Pedro, ele dá a paz. Ao Rodrigo, ele dá a alegria, né? A Joyce, ele dá um outro fruto do Espírito. Não, irmãos, todos nós temos que ter todos os frutos do Espírito na nossa vida. Amém, irmãos? Não tem como eu ter o fruto do amor e não ter os outros. Eu tenho que ter todos os frutos dentro de mim. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre isso agora. Só que Paulo, antes dele falar sobre o fruto do Espírito, ele falou sobre as obras da carne. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí, não fecha não. Eu gosto que as pessoas fiquem com a Bíblia aberta para acompanhar a palavra. Olha o que Paulo diz assim, diz aqui: porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são. Irmãos, Paulo ele fala aí de pelo menos 16 obras da carne. E depois ele fala de 9 frutos do Espírito. E quando ele cita 16 obras da carne, ele ainda diz assim que ainda tem mais. Não são só essas não. Ele diz assim, né? Ele termina falando que existem mais, né? Acerca das quais vos declaro, como já vos disse, e assim por diante. E coisas semelhantes a essas. Quer dizer que tem mais obra da carne ainda, além dessas que ele citou aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Olha o que Paulo diz: porque as obras da carne. O que é obra da carne? É aquilo que não é de Deus. É aquilo que Deus não tem prazer. É obra da carne, não é obra do Espírito. É algo que atrapalha a nossa vida espiritual. É algo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? O que são obras da carne então? Paulo, ele continua dizendo no versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Irmãos, prostituição é obra da carne. O que é prostituição, pastor Josué? Explica melhor esse negócio aí. Irmãos, a prostituição é tudo aquilo que é imoralidade sexual. Então qualquer tipo de imoralidade sexual é chamada aqui de prostituição. Amém, irmãos? É obra da carne. Aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Entendeu ou não entendeu? Entendemos. Olha, o primeiro que o Paulo fala, prostituição, imoralidade sexual. As pessoas que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. É uma das obras da carne. Paulo ainda continua. Qual é a outra que está aí? Impureza. O que é impureza, pastor Josué? É prazer naquilo que é sujo. Isso é impureza. É a pessoa ter prazer naquilo que é sujo, naquilo que traz nojo. É a pessoa ter prazer naquilo que causa náuseas no coração de Deus. Então, meu querido, aquilo que é impuro, quem comete a impureza, quem tem prazer naquilo que é sujo, não herdará o reino de Deus. É sujeira, tô fora. Está enganando as pessoas, está fazendo mal para as pessoas, não é? Está desagradando a Deus, tô fora. Porque eu quero ter o fruto do Espírito na minha vida, e não as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ainda continua. A terceira coisa que Paulo fala aqui é a lascívia.
O que é a lascívia, pastor Josué? Lascívia é sensualidade sem regras. Isso é lascívia. É a sensualidade sem regras. É o despudor. É o desejo de provocar sensualismo. Irmãos, isso é lascívia. É obra da carne. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu estava estudando essa palavra aqui, essa mensagem na semana passada, e eu li vários comentários, vários artigos sobre o assunto. E um dos comentaristas que eu estava analisando, ele falou, irmãos, que saia curta, short apertado, roupa provocante, que provoca sensualismo no sexo oposto. Irmãos, isso também é lascívia, é obra da carne. Aquela pessoa que anda com aquela sainha bem curtinha, parecendo tudo, que os homens ficam tudo encarado, olhando, que não aguenta, que nem pisca, é lascívia, irmão. É lascívia. Aquela roupa que provoca sensualismo no sexo oposto, isso é lascívia, é obra da carne, não é de Deus. E a Bíblia diz que os tais que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ô pastor Josué, mas o senhor está pegando pesado hoje, hein? Não estou não, irmão. É a Bíblia. Ué, então eu tenho que arrancar essa página aqui e jogar fora, como os pregadores modernos fazem, né? Os teólogos modernos têm certas coisas, né, pastor Zé Roberto? Nós já estudamos isso, né? Tem certas coisas que eles rasgam e jogam fora. Isso aqui não serve para hoje. Eu vou rasgar essa página da Bíblia aqui e vou jogar fora. Irmãos, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E se eu não falar para a igreja, irmãos, Deus vai cobrar de mim no dia que eu comparecer diante dele, lá no dia de acerto de contas. Quando ele me chamar, vem para cá, Josué, e o Josué pumba no chão. Quando eu aparecer lá diante dele, irmãos, ele vai falar assim: olha, Josué, você não ensinou o meu povo lá da Renovada Central aquilo que eu mandei você falar. Você encobriu aquilo que você tinha que falar. Você falou só a metade. E você vai dar conta de muita gente lá que não está aqui porque você não falou. Irmãos, a Bíblia diz que o pastor vai dar conta diante de Deus das almas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu preciso falar. Amém, irmãos? Lascívia é pecado. Irmãos, depois do versículo de número 20, vem a idolatria. O que é a idolatria? É a adoração àquilo que não é de Deus, ou aquilo que não é Deus. Então isso é idolatria. É eu adorar aquilo que não é Deus. Isso se chama idolatria. É Deus que eu estou adorando? Amém. É Jesus que eu estou adorando? Amém. É o Espírito Santo que eu estou adorando? Amém. Mas se não é Jesus, não é Deus e não é o Espírito Santo, então é idolatria. Eu estou adorando a minha esposa, estou adorando o meu filho, estou colocando em primeiro lugar, eu estou adorando o meu carro, ninguém pode relar a mão que dá briga. É idolatria. É idolatria. Eu estou colocando o dinheiro em primeiro lugar, é idolatria. Eu estou colocando a minha posição social em primeiro lugar, é idolatria. Irmãos, e sabe o que às vezes eu fico preocupado também? Eu fico preocupado, inclusive eu tenho orado muito para Deus não deixar o homem ocupar o lugar de Deus no lugar de glorificação. Irmãos, hoje o homem está ocupando o lugar de Deus na glorificação. Não é Deus que está sendo glorificado, é o homem. O pastor Zé Roberto orou por mim e o pastor Zé Roberto me curou. O pastor Zé Roberto não cura ninguém, tadinho.
Irmão, se não for a misericórdia de Deus, é a unção de Deus na vida dele, ele pode pôr a mão na cabeça de todo mundo que não vai acontecer nada. Não é isso, pastor? Eu fico preocupado quando eu ouço isso, irmãos. O fulano colocou a mão na minha cabeça e o fulano me curou. Eu já ouvi muito isso. O fulano me curou, o fulano me curou, o fulano me curou. Irmãos, não é o fulano que curou, quem curou foi Deus. Amém, irmãos? É Deus que curou. Irmãos, sem a misericórdia de Deus, sem a bênção de Deus, sem a autoridade de Deus, irmãos, sem a unção do Espírito de Deus, eu posso pular aqui na frente, eu posso virar cambalhota aqui na frente, que não vai passar de uma lata vazia. Mas quando eu faço isso debaixo da unção, então o nome do Senhor é glorificado, e Deus habita no meio do seu povo, e o nome dele é louvado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu que curo, irmãos, quem cura é Deus. Não é o pastor Rodrigo que cura, quem cura é Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a partir da hora que é a glória que é dele ser transferida para o homem, acabou. Pode fechar a porta da igreja, pode acabar com tudo, que Deus, ele retira a sua bênção. Por quê? A Bíblia diz que ele não transfere a glória dele para ninguém. Ele não transfere a glória dele para ninguém. Somente ele é digno de ser louvado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, queridos, idolatria, adorar o homem no lugar de Deus, adorar a mulher no lugar de Deus, né? Se prostrar, irmãos, é idolatria. Nós temos que nos prostrar diante de Deus, que é o nosso Deus todo-poderoso, e perante Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Irmãos, vamos continuar, para ver se eu consigo terminar. Vamos ver aqui agora, vem a feitiçaria. O que é a feitiçaria? Quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Vamos lá então. O que é a feitiçaria? Feitiçaria, irmãos, é tudo aquilo que é atividade demoníaca. Está dentro da feitiçaria. Então toda atividade demoníaca, despachos, como que eu posso dizer aqui, bruxaria, todas essas coisas são coisas demoníacas. Então a Bíblia fala que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Vamos agora para além aí. A próxima é inimizade. Inimizade. Inimizade não precisa explicar, né? É você ser inimigo das pessoas. É você ser inimigo de alguém. Também é obra da carne você ter inimizade com as pessoas. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, vamos para a próxima palavra, porfia. O que é porfia? Eu fui dar uma olhada lá nos comentaristas. Irmãos, porfia é contenda com palavras. Isso é porfia. É contenda com palavras. Então é eu contender com as pessoas usando palavras. Isso é porfia. Isso é obra da carne. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos continuar. Qual é a outra que vem aí? Emulações. A minha tradução diz emulações. O que é emulação? Irmãos, emulação é uma coisa que tem muito no nosso meio, viu? Tem muito no nosso meio. Emulação é o desejo de ser superior ao outro. É a concorrência. Isso é emulação. Por exemplo, eu vejo o Marquinho tocando a guitarra. A guitarra não, o contrabaixo. O Marquinho está tocando o contrabaixo dele ali. Eu toco melhor do que o Marquinho. Põe eu lá para ver. Eu ponho o Marquinho debaixo do meu braço.
põe no meu bolso. Eu só não faço isso porque ninguém me coloca lá, porque eu toco melhor do que ele. Irmãos, isso é emulação. É a pessoa querer ocupar o lugar do outro através da concorrência. Irmãos, isso é pecado, é obra da carne. É obra da carne. A irmã Carol está cantando aqui na frente de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo agindo, Deus abençoando, e alguém lá com o coração, né? Com o coração borbulhando ali. Eu faço melhor. Eu faço melhor. O dia que eu entrar lá na frente, no grupo de louvor, eu vou desbancar aquela menina lá. Ela vai ver só. Irmãos, isso é emulação. É emulação. É o desejo de ser superior ao outro através da concorrência. Irmãos, é pecado. É obra da carne. A Bíblia Sagrada diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, se já passou isso alguma vez no seu coração, peça perdão para Deus, em nome de Jesus. Fala para Deus assim: Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Somente o teu nome deve ser louvado. Abençoa aquela pessoa. Não é só na igreja não, fora da igreja também. Abençoa aquela pessoa, Senhor, no posto que ela está. Abençoa aquela pessoa no posto que ela ocupa, como chefe, como seja lá o que for. Que o Senhor abençoe cada vez mais e o teu nome seja glorificado. Amém, irmãos? É assim que nós devemos fazer. Vamos continuar. Emulações, iras, não precisa falar também, né? Todo mundo sabe o que é ira. É aquela pessoa irada, aquela pessoa iracunda. Você não pode nem puxar conversa com ela que já vem um pé do vidro. Você não pode falar um A que ela já fala B, C, D, E. Então é o tipo da ira. A pessoa irada, iracunda, né? Você não pode, tem pessoas assim, né? Que alguém até fala para você assim: olha, não puxa conversa com fulano não, que senão você vai se arrepender, que hoje ele levantou com o pé esquerdo. Hoje o negócio não tá bom não. Irmãos, a ira também é uma obra da carne. E a Bíblia diz que os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a bebedice, isso aqui todo mundo sabe o que é, né? É o camarada chegado numa bebida alcoólica. Pastor, mas isso aqui é socialmente que eu faço. Social aqui, ó. Socialmente. Socialmente perto dos outros, né, pastor? Longe dos outros não é socialmente não, né? Ó, olho aberto. Pessoa chegada na bebida alcoólica, bebedice. Irmãos, o que é a bebedice? É o escravo do álcool, é o escravo da bebedeira. A bebedice também é algo que é obra da carne. Destrói lares, destrói família, destrói o trabalho, destrói os planos, destrói o projeto, dá cirrose, leva pro buraco. Irmãos, não é de Deus. Não é de Deus. Abandone isso o mais antes que você puder. Antes que você vire um escravo, diga não em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos continuar. Vamos continuar. Bebedice. Agora vem a glutonaria. Glutonaria. Irmãos, eu estava também buscando os meus comentários, fazendo a minha pesquisa. Quando Paulo fala aos Gálatas aqui sobre a glutonaria, sabe sobre o que ele está falando? A que ele está se referindo? Ele estava se referindo a festas de orgia que existia naquela época. Festas de orgia, onde sobressaía a bebedeira, a comilança e o sexo. Eram festas, irmãos, que aconteceria nas festas gregas e nas festas romanas. Lá nas festas gregas e lá nas festas romanas, eles se reuniam e ali eles faziam tudo quanto é tipo de farra.
E ali eles comiam muito, eles bebiam muito e se entregavam também ao sexo. Então, quando Paulo fala aqui sobre a glutonaria, ele está se referindo àquelas festas gregas e romanas, que também eram obras da carne. Pastor Josué, mas só naquela época que tinha isso? Não, hoje também tem. Hoje também tem por aí muitas casas noturnas que é assim também. Come, bebe e depois vai para o quartinho. Sabia disso? Come, bebe, fica bêbado, fica embriagado e já tem uns lugarzinhos lá separados para os casais irem para lá para satisfazer os seus desejos sexuais. Então é pecado, irmão, é obra da carne. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Está aqui na Bíblia, está aqui na palavra. Irmãos, é importante a gente estudar isso, é importante a gente ver isso, é importante a gente deixar que Deus fale aos nossos corações. Então a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a peleja, a dissensão, a heresia, a inveja, o homicídio, que é matar as pessoas, a bebedice, a glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, como está a nossa vida diante de Deus? Como está? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando, irmãos. Eu creio que Jesus está mais próximo do que nós pensamos. Os acontecimentos mundiais aí estão indicando, pastor? Jesus está voltando, Pedro? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós precisamos nos preparar. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai levar para si uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja sem rugas, uma igreja abençoada. Uma igreja abençoada. Quem aqui quer ser arrebatado no dia do arrebatamento? Levanta a mão. Isso. Então, se você quer ser arrebatado, desvie-se dessas coisas aqui. Você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Diga não para tudo isso aqui. Diga não para tudo isso aqui. Diga assim: eu sou um servo de Deus. Em vez das obras da carne, eu quero ter dentro de mim o fruto do Espírito. É isso que eu quero que Deus plante dentro do meu coração. E eu tenho certeza que você será uma bênção na presença de Deus. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Senão os irmãos já daqui a pouco vai puxar meu paletó. Domingo que vem eu vou continuar falando agora sobre o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Nós vamos falar sobre isso, que nós devemos produzir na nossa vida. Mas nessa noite nós vamos parar aqui. Diga não às obras da carne, porque você é um servo de Deus. Amém? Santifique a sua vida na presença de Deus. Tem um texto da palavra que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.